Graça e paz, meu irmão, bom dia. Que prazer podermos celebrar a Jesus e começar mais uma semana na presença do Senhor. Hoje a gente se reúne para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Atos dos Apóstolos, os 30 anos que mudaram o mundo. Nós estamos caminhando, já estamos chegando na 10ª lição e nós estamos aprendendo, olhando, vendo e sendo, não sei quanto a você, sendo capturados pelo Senhor nessa literatura, em tudo que aconteceu, em tudo que Atos acaba relatando para a gente, né? E hoje nós vamos falar sobre a expansão e a oposição. Esses dois elementos que a igreja convive e está acostumada a conviver há tanto tempo. Nós vamos ter a oportunidade de olhar para esse momento e ver o que o Senhor fez e nos encorajar com o que Ele vai continuar e o que Ele tem continuadamente feito e está fazendo em nosso meio. Vamos orar então para a gente iniciar esse tempo, para a gente celebrar ao Senhor e vamos então começar a nossa aula. Em nome de Jesus nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, gratos por tudo que o Senhor tem feito, por quem o Senhor é, sabendo que o Senhor tem nos conduzido e nos dirigido, sabendo que nada escapa ao Teu cuidado e à Tua boa mão. Pedimos ao Senhor que nos dirija nessa manhã, que nos guarde, nos abençoe a nossa conexão, nos dê clareza no ensino e nos ajude, Senhor, a entender, compreender e aplicar na nossa vida todas as lições que vamos aprender hoje. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Então, como eu disse, Atos, 30 anos que mudaram a história. O nosso tema hoje, a expansão e a oposição. A gente vai ver que esse tema ele é extremamente relevante na história da igreja. A igreja de Jesus, ela sempre conviveu com esses dois opostos ou com esses dois conceitos. Ao mesmo tempo que a igreja de Jesus expande, caminha, ganha terreno, a igreja de Jesus tem que lidar com toda a oposição a ela. Hoje nós temos inclusive cunhado uma palavra que diz cristofobia, que é a cristofobia, que é essa perseguição à igreja ou perseguição ao cristão. E é interessante que a gente vai ver que essa perseguição, ela teve várias, a gente falou sobre perseguição, acho que na IBD, acho que foi ano passado ou esse ano ainda, não me lembro, mas a gente viu que o cristianismo, ele ainda hoje, no século XXI, ele ainda sofre uma perseguição, tanto que a Portas Abertas tem o ranking dos países que mais perseguem cristãos no mundo. Então a expansão e a oposição são duas condições da igreja que a igreja convive desde o seu nascimento, desde o início, quando o Senhor instituiu comissionou os seus discípulos, desde então a igreja tem enfrentado tudo isso. O nosso versículo-chave, eu espero que você tenha lido o texto, o nosso versículo-chave está lá em Atos capítulo 12, verso 24, finalizando todos esses dois capítulos. Ele vai dizer que, entretanto, ou seja, apesar de todo esse processo, o processo da igreja ter que sair de Jerusalém, ao sair de Jerusalém, ela vai subindo ali para o norte, vai sendo espalhada pelos confins da terra, a igreja sofrendo essa perseguição na própria Jerusalém. Ele diz que mesmo com essas coisas, entretanto, todavia, apesar de tudo isso, a igreja, a palavra de Deus, ela crescia e ela multiplicava. Enquanto a igreja enfrentava lutas, ela não deixava de crescer. Mesmo que aos olhos humanos parecesse que a coisa não estava caminhando, o que está acontecendo é exatamente o contrário. A igreja está crescendo, a palavra de Deus tem crescido e a palavra de Deus tem se multiplicado nesse tempo. E nós vamos ver que esses dois capítulos eles vão relatar para a gente um período de transição. A gente está vendo aqui um período de transição da saída de Jerusalém, da saída da Judéia, indo para os confins da terra.
A igreja está saindo do primeiro gentio alcançado, que foi Cornélio, que a gente viu com o Cassandro na semana passada, e agora a igreja está chegando aos gentios de fato, aos povos que não são judeus, aos povos do confim da terra. Então a gente vai ver que esse capítulo ele narra essa transição, ele narra essa preparação para o que a gente vai encontrar a partir do capítulo 13, com a igreja de Antioquia enviando então Barnabé e Saulo. Essa igreja que foi plantada, ela é fortalecida e solidificada, e agora no capítulo 13 ela passa a enviar seus missionários. Então a gente vai ver esse período de transição. O capítulo 11 e o capítulo 12 vai mostrar isso para a gente, que há uma transição entre uma primeira perseguição e a expansão da igreja rumo ao norte, ao mesmo tempo que no capítulo 12 nós vamos ver uma perseguição que se instala contra a igreja em Jerusalém. Uma não, mais uma, né? Porque nós temos uma primeira perseguição feita pelo Saulo, que agora é cristão, e vai junto com o Barnabé para Antioquia. Mas agora a igreja vai sofrer uma perseguição de cunho político. Então esses dois capítulos vão mostrar isso para a gente. Então, sem mais delongas, vamos lá partir para o nosso primeiro tópico da revista, a expansão para Antioquia, a igreja em Antioquia. Quando o nosso texto vai dizer que a igreja começa a se mover depois dessa perseguição, desse tempo de perseguição ali, depois de Estevão, a igreja começa a se mover e ela começa a ser dispersa, intencionalmente dispersa. De alguma maneira nós podemos dizer que Deus está semeando os seus, semeando a sua igreja. Deus está levando a igreja intencionalmente para ser testemunhas em Samaria, em Judéia e até aos confins da terra. Eu estou abrindo aqui o nosso texto de Atos capítulo 11. E a gente vai ver que a igreja então vai subindo para Jerusalém. Depois dessa perseguição pelo Herodes, a perseguição do Saulo, depois de tudo isso, eles começam a caminhar rumo aos gentios. Eles escutam o que Pedro fala de Cornélio, no capítulo 11, ali no final, eles ouvem esse relato de Pedro com Cornélio, e aí o capítulo 18 vai dizer que o capítulo 11, versículo 19, vai dizer assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte do Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então nós vamos ver que esses crentes que foram dispersos subiram, foram para o norte e foram para essa cidade de Antioquia. Antioquia era a principal cidade da Síria. Era a terceira maior cidade do Império Romano, como você está vendo aí. Ela ficava só atrás de Roma e de Alexandria. Ela estava distante 480 quilômetros subindo. Se você olhar o seu mapa, Jerusalém, você vai subir 480 quilômetros ao norte de Jerusalém e 32 quilômetros só do mar Mediterrâneo. Então era um lugar estratégico, era uma ponte de entrada, era uma porta de entrada para a Via Ignátia, que é aquela onde vai passar ali em Tessalônica, em Filipos, que Paulo depois pega. Essa via, era a maior rota de comércio do Império Romano. Então ela era um lugar estratégico ali de comércio, era uma zona muito, muito conhecida e muito ativa. Ela era conhecida por negócios e pelo comércio com que ela estabelecia o comércio ali, tanto para baixo com Jerusalém, quanto para cima para a Grécia e para o restante ali da Macedônia e toda aquela região. E ela era conhecida então por comércio, pela sua cultura e sofisticação, mas também era conhecida por sua imoralidade. Era uma cidade que tinha templos, Artemis estava lá, templos onde a prostituição cultural era executada e era feita. Então a gente vê que era uma cidade, a gente acaba descobrindo que Antioquia era um grande centro, era um centro importante e era um centro com grandes desafios para essa expansão da igreja. Então a gente pode dizer o seguinte: Jerusalém
a cidade de Jerusalém tinha tudo a ver com religião. Era um centro religioso, o templo estava lá, as pessoas peregrinavam para Jerusalém para entrar em contato com Deus, né? Para entrar em contato com o Senhor, para visitar o templo. Roma tinha tudo a ver com poder, o centro do poder do Império Romano estava em Roma. Ela tinha tudo a ver com o domínio, com o imperador. Roma tinha tudo a ver com poder. Alexandria tinha tudo a ver com o intelecto, né? A biblioteca de Alexandria. Então eles valorizavam o intelecto, valorizavam a cultura. Atenas tinha tudo a ver com filosofia. E Antioquia era sobre negócios e imoralidade. Essa era a natureza daquela cidade. Era uma cidade que pulsava em cima disso. Era uma cidade de passagem. Parece uma cidade que você conhece ou não? Onde o comércio é forte, é uma cidade de passagem, é uma cidade fronteiriça, é uma cidade que também tem que lidar com negócios e com imoralidade. Talvez seja uma coisa mais normal do que a gente pensa quando a gente olha para a nossa cidade e para a nossa realidade. Então Antioquia era sobre isso. E aqui o Matthew Henry, no seu comentário, ele vai dizer o seguinte: quando o evangelho chegou para o Cornélio, ele se tornou seguidor de Jesus. Veio a um homem que já era temente a Deus. Ele tinha um respeito pelo Deus de Israel e tinha uma vida moral. Agora, quando se tratava de Antioquia, o evangelho estava chegando, ou tratava-se de uma cidade totalmente pagã. Então, agora a igreja está começando a chegar num lugar aonde aquele pensamento judaico, aonde o temor, a moral judaico, né? Porque ela virou judaico-cristã depois de Cristo Jesus, mas aquela ideia do Deus de Israel, aquela ideia da lei, do que se cumprir a lei, era estranho a esse povo, era estranho a esses costumes. Então a igreja começa a chegar então e alcançar esse mundo, tendo que se desafiar com isso. Então vamos olhar para os versículos aí que eu li, o 18, mas vamos ler aí do 19 ao 21, ele vai dizendo assim: ouvindo isso o que Pedro tinha falado, né, sobre, Pedro termina de dizer o que Deus concedeu arrependimento, né, quem sou eu para contender com o Senhor, quem sou eu para opor-me a Deus? Então a igreja em Jerusalém ouviu tudo isso, não tinham mais objeções, louvaram ao Senhor e disseram: então Deus concedeu arrependimento e vida até mesmo aos gentios. Então a igreja começa a se convencer de que os gentios também estavam no plano da nova aliança. O Senhor começa a falar com a igreja de Jerusalém através do seu líder Pedro. E aí o Lucas vai posicionar a gente na narrativa. Ele vai dizer que os que tinham sido dispersos, ele vai lembrar o que aconteceu lá em Atos capítulo 8, depois da perseguição de Paulo. A gente vai lembrar que houve uma perseguição grande e que os judeus então foram dispersos por todo o mundo. Então eles saíram, esses que foram dispersos chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles subiram para o norte, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram para Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E o texto vai dizer para a gente que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Muitos deles chegaram e se converteram ao Senhor. Então a gente está diante dessa realidade. A gente está diante da realidade de uma igreja em expansão, a gente está diante dessa realidade de uma igreja saindo do seu habitat natural, saindo do seu normal, saindo da sua rotina ali em Jerusalém. Alguns vão dizer que levou-se 15 anos entre Atos 1:8, em que Jesus vai dizer para eles que vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria, na Judéia, Jerusalém e nos confins da terra. Levou então 15 anos para que eles fossem para os confins da terra. Entre Atos 1:8 e Atos 8:1,
os comentaristas vão dizer que houve 15 anos. Então isso começou, a igreja foi subindo, a igreja foi saindo, um grupo foi somente aos judeus, procuravam as sinagogas e ficavam ali com os judeus, e outro grupo vai para Antioquia e começa a falar com os gregos helenistas, que eram aqueles judeus que não eram de nascimento, mas que foram criados na cultura judaica, que conheciam da cultura judaica. Então, os primeiros pregadores ali para Antioquia, para essa igreja de Antioquia, foram esses crentes dispersos de Jerusalém pela perseguição. Não foi um apóstolo que começou a igreja em Antioquia, não foi o Paulo que começou a igreja em Antioquia, não foi o Barnabé que começou a igreja em Antioquia. Nós não sabemos quem foi. Foi um grupo de cristãos que tinha sua fé sólida em Cristo Jesus, que fazia parte daquela comunidade dos que tinham tudo em comum, dos que viam, que viviam, que aprendiam com os apóstolos, que eram por eles ensinados, que foram perseguidos, fugiram da perseguição, mas não fugiram da sua vocação, não fugiram do seu trabalho, não fugiram do seu chamado, não deixaram de pregar a palavra. Eles entenderam de tal maneira, e eu acho que o melhor versículo para mim no livro de Atos que expressa essa mentalidade do primeiro cristão é Atos 20, 24, quando Paulo fala: em nada considero a minha vida por preciosa, a não ser que eu pregue o evangelho do Senhor. E eu acho que essa mentalidade estava muito impregnada nesses primeiros cristãos. A importância de se pregar a palavra. O Cristo era tudo para eles. Então eles vão e eles continuam a se mover, e enquanto se movem, a sua fé também é expressa, a sua fé também é colocada. Então eles pregaram a palavra para os judeus dispersos. Eles primeiro pegaram esses judeus também que foram dispersos, que estavam longe, e foram atrás deles. Os judeus nascidos em Chipre e Cirene, como o próprio Barnabé. Barnabé era nascido em Chipre, tem até uma música antiga, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Antigo essa aqui, eu não lembro não, eu só ouvi falar, né? Mas o Barnabé era de Chipre, e ele teve a sua educação também em Jerusalém. Então eles foram a esses judeus helenistas que eram chamados, né, aqui chamados de gregos, e que viviam em Antioquia. E eles tiveram um sucesso maravilhoso da sua pregação. Versículo 21 vai dizer que a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor fazia com que a mensagem deles saísse dos ouvidos, chegasse ao coração. E eles então entendiam a mensagem da palavra. Lembra quando a gente leu em Atos, no capítulo 2, esses dias a gente pregou sobre isso na igreja, no versículo 47 vai dizer que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos dia após dia. E esse movimento continuou. A mão do Senhor, como diz o nosso comentarista, diz que a mão do Senhor estava com eles para levar aos corações e à consciência dos homens o que eles podiam apenas falar ao ouvido externo. Então eles proclamavam, mas era a mão do Senhor que escrevia no coração deles. Então eles percebiam, eles entendiam, e eles então manifestavam a sua crença ao Senhor. Eles eram batizados, havia ali um processo como havia em Jerusalém, e esse processo também acontecia em Antioquia. E ali o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Ali o Senhor ia trazendo mais e mais pessoas para conhecer, ouvir e estar na sua palavra. Então um grande número creu e se voltou para o Senhor. Como judeus gregos, eles pararam então de confiar na justiça da lei e passaram a confiar agora apenas na justiça de Cristo, naquela justiça que é pela fé. Eles agora substituem, eles começam a trocar o seu culto pagão, eles começam a entender que eles não deveriam mais cultuar aquele tipo de deuses, e eles começam a se voltar para o Senhor. Eles começam, aqueles que tinham um crescimento e um entendimento da lei, começam a perceber que a lei apontava para Cristo, que a lei, o fim da lei era Cristo, e que Cristo era aquele que a lei dizia, predizia e esperava. E eles começam então a abandonar e a ter uma mudança considerável no seu modo de vida. Aquilo que eles passam a crer
passa agora a se refletir na sua vida pessoal e no seu dia a dia. Eles abandonam esse modo de vida da imoralidade, esse modo de vida carnal, e eles passam a viver agora como um povo santo, uma nação santa, um povo do Senhor ali em Antioquia. E aí a gente continua vendo, versículo 18, 22 a 24, que Barnabé vai ratificar a missão da igreja em Antioquia. O texto diz para a gente que notícias desse fato, de que a igreja estava crescendo em Antioquia, de que a igreja tinha salvação, estava ocorrendo, que uma comunidade estava se formando. Desculpa. Notícias desse fato, de que a igreja estava crescendo, de que salvação havia chegado em Antioquia, de que uma comunidade havia se formado lá, chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles então separaram Barnabé e enviaram a igreja de Antioquia. Aqui tem uma coisa muito interessante. A igreja, desde o seu nascimento, estabelece esse padrão de envio. A igreja não apenas fica ou cresce, se estabelece, mas a igreja também ela expande. Ao enviar alguém, ao enviar um mensageiro, um apóstolo, né, no caso aqui, apóstolo é enviado, a palavra grega é apostelo, ele foi enviado para Antioquia, a igreja começa a estabelecer algo que a acompanhará em sua identidade. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja enviadora, é uma igreja apostólica, é uma igreja que está em todo o tempo edificando os seus, mas também preocupada em enviar e pregar Cristo aonde Cristo ainda não foi anunciado. O nome de Cristo, se eu posso usar essa palavra, é a fama de Cristo que nos move. Queremos tornar o nosso Senhor conhecido em todo lugar e em todo o mundo. É por isso que nós constantemente e de contínuo enviamos. Então, a igreja envia Barnabé a Antioquia. E ali chegando e vendo a graça de Deus, ele ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. E aqui Lucas vai dizer algo interessante sobre ele. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor durante o tempo que Barnabé estava ali. Então, nós vamos ver que em Jerusalém ouve-se as boas novas, o evangelho foi recebido em Antioquia, a forma como ele foi recebido, e a igreja de Jerusalém envia então Barnabé lá para alguns pontos bem claros. Primeiro deles, cuidar dessa igreja recém-nascida. Segunda coisa, fortalecer aqueles pregadores que ali já estavam. Barnabé não chegou com aquela intenção de que agora chegou o profeta, agora chegou o apóstolo, agora chegou o diácono, o amigo do Pedro chegou, e agora... Não, ele chegou lá partindo do ponto que ele tinha algo a acrescentar, fortalecer, ensinar, auxiliar, exortar. Nós vamos ver daqui a pouco, né, o nome dele é Filho da Exortação. Era essa a forma como ele era, homem da consolação. Então ele vai lá para isso. Ele vai lá para estabelecer a reputação da causa de Cristo. Ele vai lá para estabelecer a forma como a causa de Cristo se desenvolveria, como que a igreja do Senhor deveria caminhar e como que a igreja do Senhor deveria se diferenciar de todo o resto do mundo. E eles também desejavam que o Barnabé encorajasse os começos promissores. Isso é muito legal. Eu me lembro, eu estava na Jocum, numa viagem fora do Brasil, numa das nossas bases mais antigas na Jocum, e eu vi uma foto bem pequena, talvez do tamanho desse livro aqui, uma fotinha pequenininha assim, e era o nosso fundador do lado de uma carroça, tinha era o fundador da Jocum do lado de uma carroça, tinha uns latões de leite, uns arame farpado, umas coisas velhas assim, uma carroça velha caindo aos pedaços, e embaixo estava assim, não despreze os pequenos começos. Nós precisamos entender que o reino de Deus é feito de pequenos começos. Os pequenos começos são aqueles lugares onde a fé é testada.
Pequenos Começos é aquele lugar na nossa vida onde a nossa dependência de Deus é colocada em prática, onde aquilo que nós cremos, pensamos, desejamos é submetido ao crivo do Senhor. Então não despreze esses pequenos começos. E parece que a igreja entendia bem isso, né? Então ele manda Barnabé para lá para que Barnabé continuasse reforçando e encorajando esses irmãos. E aí a palavra vai dizer que Barnabé ficou maravilhosamente satisfeito ao ver o que estava acontecendo naquele lugar. Barnabé ficou encantado com o que Deus estava fazendo. E ele os parecalei, ele os exortou. Barnabé fez jus ao seu nome, olha o nome dele aí, ó. Ius parecaleisos, filho da exortação. Ele é o filho da consolação. O que ele fez então? Ele confortou, ele encorajou, ele nutriu essa igreja com o propósito de que essa igreja se apegasse cada vez mais ao Senhor. E o que significa dizer apegar-se ao Senhor na linguagem neotestamentária? Viver uma vida de dependência ao Senhor. Ele trabalhou para que a igreja vivesse uma vida de devoção ao Senhor. Que a igreja entendesse que o poder dela, que a caminhada dela, que aqueles crentes entendessem que era o Senhor que o sustentava, porque era o Senhor que o ajudava na caminhada. Então o Barnabé faz isso. Ele os conforta, ele os consola, ele os encoraja, ele os exorta a permanecer ali fiel e a crescer no Senhor. E ele trabalha no seu tempo com alegria e zelo. Então aqui o comentarista vai dizer para a gente que alegria e zelo era o sentimento e as atitudes de Barnabé para com os irmãos de Antioquia. Ele estava extremamente feliz com o que estava acontecendo, ao mesmo tempo ele se movia com o zelo da palavra de Deus, para que aquilo tudo que está acontecendo e que estava acontecendo não saísse do plano proposto e não saísse daquilo que o Senhor havia os ensinados, não saísse da doutrina dos apóstolos. Às vezes, meus irmãos, o crescimento da igreja ou as coisas legais que vão acontecendo na caminhada podem ser uma grande tentação para que a gente invista mais em circunstâncias e situações que vão criar um ambiente de crescimento do que na própria palavra. Mas a história já nos diz que o que promove e provoca o crescimento é a palavra de Deus. O que promove a força do crente, o que promove maturidade no cristão é a palavra de Deus. Então Barnabé vai lá para ratificar essa missão. Ela vai nutrir a missão. O Howard Marshall ele vai dizer para a gente que Barnabé ele é o único homem que Lucas descreve como sendo bom em Atos. E quanto aos seus dons espirituais, ele estava em pé de igualdade com Estevão. Ele era um homem cheio do Espírito. O Lucas vai dizer isso para a gente várias vezes. Sempre que ele fala de Barnabé, essas características estão presentes. A impressão que dá, meu irmão, eu falava com Cassandra essa semana, que preparando essa aula eu fiquei cada vez mais atraído a esse homem Barnabé, a querer ouvir mais e aprender mais sobre ele. A impressão que dá que ele marcou profundamente a vida de todos com quem ele se relacionou. O Lucas vai dizer para ele, toda vez que Lucas fala sobre ele, escreve sobre ele, diz que ele é um homem bom, diz que ele é um homem cheio do Espírito. Ele se mostra um homem de temperamento doce, afável, cortês, isso aqui é o que Matthew Henry vai falar. E tinha a arte de obedecer, e por isso ele podia ensinar aos outros. Ele obedeceu à igreja de Jerusalém. Ele não pensou duas vezes antes de fazer aquilo que ele deveria fazer. Então ele foi e ele conseguia também ensinar aos outros. A bondade de sua disposição natural não é suficiente para qualificar para esse serviço se ele não fosse cheio do Espírito Santo. Apesar de ser um homem doce, afável, de bom temperamento, ele só conseguiria fazer o que ele fazia, ou fazer o que ele fez, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo.
e ele foi esse instrumento de Deus para trazer consolo e trazer edificação. Ele tanto consolou e edificou os que estavam de dentro, como também fez o papel de um evangelista, trazendo a boa nova e convidando os que estavam de fora a fazerem parte da igreja. A gente vai ver isso nele. E no terceiro ponto nós vamos ver que a missão grega também é consolidada por Paulo. Paulo agora consolida a missão. E aqui a gente tem mais uma faceta de Barnabé que é fabulosa. O Barnabé tinha conhecido e ouvido falar do Paulo lá no capítulo 9, quando o Paulo começa ali a sua carreira de pregador em Damasco, e Paulo está no ostracismo, Paulo tá de volta a Tarso, Paulo está lá fazendo alguma coisa, provavelmente entre esse período que Paulo saiu de Jerusalém e foi para Tarso, e o momento que Barnabé o encontrou, passaram-se 9 anos. 9 anos que nós não temos notícias de Paulo. E o Barnabé olha toda aquela situação e o Barnabé diz, eu tenho que buscar o Saulo. Então Barnabé foi buscá-lo para se juntar a ele ao evangelho em Antioquia. É o Dream Team de Antioquia, né? E ele se mostra um homem extremamente genuíno, um homem extremamente generoso, Barnabé. Ele se esforça para tirar um homem ativo e útil da obscuridade. Barnabé olha no Saulo e talvez identifica no Saulo todo o potencial que o Saulo tem. Esse é um desafio para nós, olharmos para as pessoas além daquilo que nós enxergamos, olharmos para as pessoas por quem elas podem ser em Cristo Jesus, olharmos para as pessoas pela obra que o Senhor pode fazer nela, conseguir enxergar as pessoas com a esperança do Evangelho, com a esperança que só o Evangelho promove. Onde todos viam um perseguidor, e talvez Paulo fosse o ex-perseguidor para sempre, mas o Barnabé conseguiu ver aquele homem por quem o Evangelho seria expandido. Talvez ele conseguiu perceber aquilo que o Senhor falou, que eu vou mostrar para o Paulo o quanto importa sofrer pelo Evangelho. Então Barnabé olhou com esse olhar de esperança, foi lá buscar o Saulo, trouxe ele para ele poder ser, embora, né, o comentarista, eu coloquei esse comentário aqui, embora pudesse ser uma diminuição dele mesmo, ou seja, o Paulo é um homem que se mostrou extremamente ativo. A gente vê que depois do capítulo 13 nós não vemos mais Barnabé, mas nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, nós conhecemos as cartas que ele escreveu, nós conhecemos todo o ensino, toda a teologia, tudo que ele edificou. Mesmo assim, o Barnabé trouxe esse homem, mesmo sabendo que ele poderia perder o seu posto de homem proeminente em Antioquia, ele olha para a causa de Cristo. A causa de Cristo é mais importante do que toda a causa nossa. Uma das coisas que eu aprendi, a matemática ensina isso para a gente, que o todo é sempre maior do que as partes. Nenhuma parte pode ser maior do que o todo. Então a igreja, a causa de Cristo é o todo. A minha vontade, o meu desejo e a minha causa, ela é parte do todo. E ela nunca pode sobressair ao todo. Essa é uma outra lição importante para nós que lideramos, para nós que vivemos na igreja e vivemos da igreja e estamos na igreja. Nós temos que ser esperançosos como Paulo, e esperançosos como Barnabé, humildes como Barnabé, para reconhecer que a causa é de Cristo e que é Ele que comanda a igreja é dele, a igreja não é minha, não é de ninguém. Né? Então a gente vai ver que o Paulo e o Barnabé continuam por um ano inteiro ensinando e pregando o Evangelho ali em Antioquia. Então a gente vai ver que a igreja se reunia frequentemente, a igreja tinha uma rotina de ensino, então ensinar é parte do trabalho dos ministros quando eles presidem essas assembleias. A pregação não é apenas para convicção e conversão dos que estão fora, mas instrução e edificação dos que estão dentro. Há uns dias atrás alguém me perguntou, o culto hoje, a mensagem ela é mais evangelística ou ela é mais de ensino? Todo o culto ele é os dois. Sempre que nós falamos a palavra de Deus, por mais que eu esteja falando agora aqui para você num tom de ensino, eu também estou divulgando as boas novas, porque eu estou ensinando sobre Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo que a edificação
é para proclamação aos de fora, é também para edificação aos de dentro. Então Saulo faz esse trabalho e a igreja explode, a igreja cresce absurdamente ali junto com Saulo e Barnabé. E nós vamos ver que essa parceria deles era muito boa, porque lá no Atos capítulo 13 nós vemos essa mesma igreja de Antioquia impondo as mãos sobre eles e os enviando para que eles pudessem cumprir e ir aos gentios e continuar pregando o evangelho aos gentios. E para consolidar, para fechar com chave de ouro, a gente vai ver que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão ali naquele lugar. Ali naquela cidade, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Existem várias teorias, uma delas é que foi pejorativo, que eles chamaram de cristãos de forma pejorativa, mas a mais aceita é que os próprios cristãos se deram esse nome, ou melhor, aceitaram esse nome como uma expressão de ser como Cristo. E aqui eu também achei interessante esse comentário do Matteo Henrique, ele fala o seguinte: assim, ao serem chamados de cristãos, aqueles que antes de sua conversão foram distinguidos pelos nomes de judeu ou gentio, ou seja, antes de Cristo Jesus eu sou judeu, eu sou gentio, eu sou cipriota, eu sou bárbaro, eu sou cita, e aí por diante, após a sua conversão, eles poderiam ser chamados por um e o mesmo nome, o que os ajudaria a esquecer os seus antigos nomes de divisão, a evitar que trouxesse os anteriores marcas de distinção, e como elas as sementes de contenda na igreja, e com elas as sementes de contenda na igreja. Que nem ninguém diga eu era judeu, nem o outro eu era gentio, quando tanto um quanto o outro deve agora dizer eu sou um cristão. Ser chamado de cristão era também um motivo de tornar e de trazer a unidade para a igreja. E um cristão agora deve ser amado e respeitado por causa daquele cujo nome ele leva. A partir de agora, eu como cristão, quando as pessoas olham para mim, eu agora atraio e mostro Cristo. Cristo é glorificado ou deve ser glorificado na minha vida. Eu represento o Cristo Jesus. Então lá em Antioquia também eles ganharam a fama de cristãos. E isso vai ser usado só mais uma vez, lá em 1 Pedro 4,16, é usado de novo essa denominação de cristão. Mas lá foi o primeiro lugar que isso acontece e que isso começa a se expandir. E para mostrar que realmente houve conversão e mudança, Lucas vai registrar para a gente um fato interessante. No versículo 27 ao versículo 30, nós vamos ver que há uma fome. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pela mão de Barnabé e Saulo. Então nós vamos ver agora que esse Ágabo, ele vai aparecer mais uma vez. Ele era um profeta que parece que ele era um homem usado por Deus. Nós vamos ver que de novo ele vai aparecer quando ele prediz a prisão de Paulo. Ele profetiza a prisão de Paulo lá em Atos 21, versículo 10 e 11. Então ele era um homem que chegou e disse, olha, o Senhor está dizendo, vai ter uma fome, alguma coisa vai ficar ruim e o negócio não vai ficar tão tranquilo quanto está, não. Ele começa a mostrar que dias sombrios viriam pela frente. O Senhor começa a avisar o seu povo. E a gente vai ver que na história, o reinado de Cláudio, que era quem reinava nessa época, foi um período marcado por fome e por carência. Pelo menos 5 grandes fomes são registradas, todas elas frutos de más colheitas. E o Flávio Joséfo, esse historiador que escreve aí sobre a história dos hebreus, ele registra uma grande fome que aconteceu na Palestina. Então, historicamente, nós temos a comprovação de que houve esse momento, que houve esse tempo de fome e de dificuldade. E como que a igreja, então, se move?
A igreja prova que o ensino e discipulado de Barnabé e Paulo foi entendido. Por quê? Porque eles fazem como a igreja de Jerusalém. Lembra lá em Atos 2, 42, 44 e 46, que vai dizer que eles vendiam suas propriedades e à medida que as pessoas precisavam, eles então compartilhavam com elas. Essa igreja de Antioquia reproduz essa mesma coisa. Nós temos que entender também, assim como a igreja é apostólica, é uma igreja que envia, é uma igreja que tem esperança, a igreja de Jesus é uma igreja generosa. É uma das marcas que a mensagem foi entendida. A igreja faz de tudo, esse grupo faz de tudo para que os seus sejam supridos. Eles então agora, como gentios, estão enviando uma oferta para judeus. Olha que interessante esse relacionamento. Aqueles que não se davam, aqueles que não se viam, não se bicavam, agora o gentio está abençoando o povo santo, o povo da aliança. E aqui há um movimento fabuloso de generosidade em jogo. Generosidade é algo aqui extremamente profundo, a forma como é apresentado para nós, porque ela vai além de barreiras políticas, ela vai além de barreiras ideológicas. O evangelho é supra tudo isso. Ele é supracultural, ele é além de todas essas picuinhas que a gente está vendo por aí. Ele diz, seu irmão está em necessidade, então nós vamos agir e nós vamos até lá. A gente mostra, um amigo meu disse que uma conversão ela é genuína quando o bolso se converte. Então aqui a gente vê todo esse processo acontecendo. E a igreja então sendo generosa e aplicando todos os princípios que ela havia aprendido. Nós temos aqui então, no final desse item número 4 da nossa revista, uma igreja pronta, plantada. Nós temos uma igreja que nasce de uma iniciativa missionária, de uma iniciativa voluntária, uma igreja que toma forma, que discipula os seus, que caminha com os seus, que pastoreia os seus, que continua pregando o evangelho, e uma igreja que agora se sustenta e ainda oferta e sustenta a outros. É uma igreja generosa, há um processo todo descrito aqui de plantação dessa igreja. Mas o capítulo 12 vai mostrar para a gente a oposição em tudo isso. Lucas vai escrever para a gente, vai mostrando que, como a segunda lei de Newton diz, que toda ação traz consigo uma reação de mesma intensidade, porém de direção contrária, em sentido oposto. Nós vamos ver também que o Lucas vai mostrar para a gente que há uma oposição ali agora acontecendo em Jerusalém. Não mais por uma questão religiosa, mas por uma questão política. E o texto vai dizer para a gente que lá em Jerusalém, nesse tempo, o rei Herodes Agripa I, prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos, ou durante a Páscoa. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, ao Pedro. Isso aqui a gente está vendo. E aí, o que nós estamos vendo aqui a partir de agora? A perseguição agora vai tomar um outro formato. Ela não é mais uma perseguição religiosa, mas agora passa a ser uma perseguição política. Então, houve uma diferença significativa entre a perseguição de Saulo de Tarso, lá em Atos 8:1, e a de Herodes. O Saulo estava errado como estava, perseguiu por convicção religiosa e sincera, embora equivocada. Então, Saulo perseguia por uma convicção religiosa. Agora, Herodes perseguiu por motivos puramente políticos. Nós vamos ver aqui que o Herodes ele estava muito interessado em manter a Pax Romana, aquela paz romana mantida pela força. Então, o Herodes, diferente dos seus outros Herodes, Herodes Agripa e Herodes Antipas, seu avô e seu tio, que também governaram ali aquela região, ele era um homem mais político.
Então, ele não estava tão preocupado quanto os seus antepassados em agradar Roma. Ele estava mais preocupado em fazer um jogo político onde ele conseguisse agradar também os líderes religiosos para evitar os conflitos, para evitar os confrontos e assim ganhar pontos com Roma. Então, ele era um homem sagaz, de certa maneira. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou aos poucos perseguir os cristãos. O texto vai mostrando para a gente uma progressão nessa perseguição. Ele começa a perseguir cristãos anônimos, vamos ler aqui, ele começa a perseguir cristãos anônimos, ele começa a procurar alguns dos que pertenciam à igreja, o versículo 1 vai falar, para maltratá-los, então ele começa uma perseguição, depois ele começa a ver que isso agradava então os líderes religiosos, ele começa a investir contra os líderes da igreja. Ele pega Tiago, que é o irmão de João, e resolve julgar Tiago. Então ele pega Tiago e Pedro, que eram dois líderes, que eram dois que poderiam liderar ali, que estavam liderando a igreja, e que o pessoal ficou muito satisfeito quando ele mata o Tiago e ele prende o Pedro para provavelmente fazer a mesma coisa. E aqui a gente pode olhar algumas coisas, lembrar do Tiago. Quem foi esse Tiago que está aqui? O Tiago é o irmão de João, que é um daqueles que foi chamado por Jesus de Boanerges, de filho do trovão. É para João e para Tiago que Cristo fala que eles deveriam beber, eles iriam beber do cálice que eles deveriam beber e ser batizados do batismo pelo qual eles deveriam ser batizados. Lembra que Jesus faz essa pergunta? Eles dizem sim. E Jesus fala que sim, eles seriam. E Jesus estava dizendo da morte deles sobre martírio. E essa palavra, então, agora é cumprida. Ela é cumprida nesse momento, nesse tempo aqui. E ele foi coroado de martírio. Ele foi ele foi martirizado, ele era um dos líderes da igreja, depois de Estevão, acho que dos apóstolos, ele é o primeiro a ser morto, ele é martirizado, e ele era aquele apóstolo também que estava na transfiguração. Ele estava com Jesus lá no momento que Jesus foi transfigurado. Ele era um dos três que caminhavam com Jesus, era Pedro, o Tiago e o irmão dele, João. Eles andavam com Jesus. E o fato dele ter sido morto à espada mostra uma coisa interessante para a gente. Primeiro, era uma morte menos digna, menos pomposa do que ser morto a machado. Provavelmente o Tiago foi decapitado. Ele teve a sua cabeça arrancada. E aqui nós vemos uma certa ligação com o outro Herodes que arrancou a cabeça do João Batista, né? Então ele mata o Tiago é morto à espada, mas ele foi morto através de um julgamento, ele foi formalmente julgado e foi formalmente condenado. Então isso mostra que a intenção de Herodes era promover sim uma perseguição intencional e ativa contra a igreja. Então vai mostrar para a gente que ele mata o Tiago e ele tem a intenção de matar Pedro. E aí ele vai e prende Pedro. Ele vê que foi muito bom para a sua popularidade e ele manda prender Pedro. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, Pedro já havia sido... Bom, já chego lá. Pedro seria julgado, então, publicamente após a Páscoa. E os comentaristas vão dizer para a gente por 3 razões que eles seriam julgados após a Páscoa. Primeiro, Herodes queria mostrar quanto ele dava valor para a Páscoa. Então ele observava os ritos judaicos. Ele queria ficar bem com todo mundo. Então para ele ficar bem com os do Sinédrio, ele não fez durante a Páscoa. Segunda coisa, ele queria esperar para que as multidões de peregrinos voltassem para casa, temendo um motim que poderia acontecer com esse sacrifício ali, com esse assassinato de Pedro, né? Com o julgamento e a morte de Pedro, mas também que quando eles voltassem para casa, eles pudessem dizer o quanto o Herodes era um homem que valorizava a lei de Israel. Ele matou um daqueles que era seguidor do Cristo para que todo mundo temesse aí por diante. E também a terceira razão
pelo qual ele esperou, é que ele queria que toda a população e a atenção estivesse voltada nele e não nos ritos que aconteciam na festa da Páscoa. Não no sacrifício, não em tudo que estava envolvido naquele tempo de Páscoa. Ele queria toda a atenção para ele. E aí o que ele faz? Ele sabe que o Pedro já tinha sido liberto da prisão antes. Ele sabe que lá no Atos 5, Pedro já tinha sido encarcerado e tinha sido liberto da prisão. Então ele cria um regime de segurança máxima para prender Pedro. Ele coloca 16 pessoas. Então você tem 4 sentinelas junto do Pedro. Normalmente eram 2, uma ficava na porta e uma ficava acorrentada ao prisioneiro. Aqui nós temos essa imagem que você tem que ver. 2 sentinelas na porta e 2 sentinelas, uma de cada lado, acorrentada ao Pedro. 24 horas por dia. Então o Pedro ficaria assim. Segurança máxima. O Pedro não tinha para onde ir. Sempre haveria 4 soldados protegendo ele. Todas as precauções foram tomadas, ele foi acorrentado, os outros soldados estavam do lado de fora. Tudo isso foi tomado para que ele não fugisse ou que ele não saísse, não fosse liberto da prisão. E aqui acontece algo maravilhoso, meus irmãos. Primeira coisa, a igreja orava incessantemente. Então a gente vai ver que o texto vai dizer para a gente que enquanto Pedro estava ali, versículo 5, a igreja orava intensamente, incessantemente. A igreja estava em oração por ele. Provavelmente a igreja também estava em oração por Tiago e orando por Pedro, mas Tiago já tinha sido morto. Então enquanto a igreja estava orando ali por Pedro, algo acontece. A gente vai ver o versículo 6, começa a relatar o que acontece com Pedro, e aqui a gente vai ver um tom de humor no relato do Lucas em Atos. Vai dizer que à noite, enquanto a igreja orava, pronto para ser morto, na iminência da morte, Pedro dormia profundamente, irmãos. Pedro estava apagado, sem Dramin, sem remedinho. Pedro estava tranquilo, ansiedade zero. Pedro sabia em quem ele cria. Isso é fantástico. A gente vai ver que ele foi sacudido pelo anjo. A palavra grega que está aqui, o nosso comentarista Gonzales, né, ele vai dizer para a gente que o Pedro, essa palavra, ela não faz falar que ele tocou o lado, é muito pouco para transmitir a intensidade dessa palavra no grego. Essa palavra sugere uma sacudida, um tapa forte. Então provavelmente esse anjo chegou e ele teve que ficar sacudindo o Pedro até o Pedro acordar. E aí o Pedro acorda meio sem saber o que está acontecendo. E aí é interessante que a gente vai ver que o anjo vai dizer para ele, olha, se vista. Então imagina, você está preso, o anjo está ali no negócio, ninguém tá vendo aquilo acontecer, e o anjo fala, vamos meu filho, vamos, você já arrumou o filho para ir para a escola naquele dia de manhã que ele está bem preguiçoso? Você fala, vamos, anda, penteia o cabelo, vamos, arruma. Então basicamente está acontecendo, ele fala, Pedro, se veste, coloca a sua sandália, coloca a sua capa e vem comigo. E aí o Pedro sai, as algemas caem naquele momento, o Pedro sai, passam pela porta, vão até do lado de fora, o anjo fala com Pedro e parece que só ali, o texto vai dizer para a gente que só ali a ficha cai. E aí o humor continua, porque vai dizer que o Pedro vai para a casa da Maria, mãe de João Marcos, onde todo o grupo estava orando por ele. E ele vai para aquela casa e ele bate no portão, a serviçal da casa vem atender, reconhece a voz do Pedro e não abre. Ele está fugindo da cadeia, ela não abre, ela volta para contar para os outros, toda alegre dizendo do Pedro. E aí a igreja que está orando incessantemente não acredita que a sua oração foi respondida. E ela vai dizer, mas como assim? Não é o Pedro. Aí eles vão até lá, ela insiste, eles vão até lá, o texto é longo, depois você pode ler, você vai encontrar tudo isso. E aí eles abrem e começam a festejar, começam a fazer aquele barulheiro, e o Pedro tem que mandar parar, mandar baixar a bola. Ô, gente, para, pelo amor de Deus, calma lá. E aí ele conta o que aconteceu, e ali
ele sai daquele lugar, ele vai para um outro lugar. E o texto termina dizendo para a gente que no outro dia, quando o Herodes percebe o que acontece, quando ele é informado do que acontece, ele então executa aquele grupo de sentinelas. Ele mata os sentinelas. É uma derrota gritante para ele. E aí ele vai, o Lucas vai continuar nos relatando o que acontece em seguida. A gente vai ver a morte do Herodes. Depois Herodes foi para a Judéia, para Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar: é voz de um Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu ali, comido de vermes. Então a gente vai ver que Herodes vai se reunir com o povo lá em Tiro e Sidom. Então ele sai de Jerusalém e vai para a região de Tiro e Sidom, porque essa região precisava do trigo galileu. Eles estavam também passando necessidade. Mas o Herodes tinha uma certa oposição a eles, e ele vai e eles propõem a trégua. Eles pedem ajuda, eles precisam de Herodes. E aqui vai dizer que o Herodes se vestiu com vestes reais. Ele vai até o povo vestido, e aqui os comentaristas vão dizer que ele está vestido com uma roupa toda de prata, uma roupa muito imponente, uma roupa muito chamativa. Então ele vai vestido com essas roupas, ele chega diante do povo e ele imposta a voz, ele começa então a fazer ali o seu discurso, e o povo vai dizer: olha, ele fala, ele se veste, ele anda como se fosse Deus. Ele anda como se um Deus fosse. E a gente vai ver que ele não repreendeu o povo. Não deu glória a Deus é não repreender o povo. Ele não conhecia as leis de Israel, ele não conhecia o que a lei dizia, o mandamento dizia: não terá outros deuses, não tomará o nome do seu Senhor em vão. Por algum motivo que a gente sabe que é o pecado, a gente sabe que aquilo subiu a cabeça do Herodes. E o Herodes então dá vazão, não repreende o povo, quer ser visto como Deus. E Deus então executa o juízo sobre a vida dele de uma forma horrível, porque ele morre ali na frente de todo mundo, e no mesmo momento que ele cai morto, vermes começam a sair do seu corpo, mostrando que ele não era Deus coisa nenhuma, ele estava morto. Nós chegamos então, irmãos, à conclusão e ao final desses 2 capítulos. E é interessante a gente olhar e pensar em algumas coisas com vocês nessa manhã. A primeira delas que a gente tem que ver é que a obra do Senhor, ela vai se expandir, e ela continua se expandindo a partir de homens anônimos. Homens que têm o seu coração voltados ao Senhor, homens que entenderam o Evangelho e que entendem que a sua vida é aquilo que eles têm de mais importante para celebrar o Evangelho. É aquilo que eles têm de mais precioso para entregar a Jesus. Sua vida é aquilo que eles têm e é aquilo que eles podem usar ao Senhor. Anônimos poderosos. Se nós olharmos hoje na igreja, nós continuamos vendo que são os anônimos poderosos que fazem o nome de Jesus conhecido. São os anônimos poderosos que fazem Jesus chegar aos confins da terra. São os anônimos poderosos, não são as grandes figuras do Evangelho que no dia a dia representam Cristo Jesus nos hospitais, que representam Cristo Jesus nas cidades, que representam Cristo Jesus aonde Jesus não está. São esses anônimos poderosos. A igreja de Cristo Jesus só tem um protagonista, que é Cristo Jesus. É sobre o Senhor. Não é porque eu sou bom pregador, porque o irmão o Cassandro canta bem,
porque o Adonias serve bem à mesa da ceia ou qualquer outra coisa. É porque Cristo Jesus tem que ser glorificado e é glorificado quando a igreja se reúne. Não são os nossos dons naturais, mas é Cristo em nós, esperança da glória. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que Deus se move segundo os seus propósitos. E aqui há uma coisa interessante que a gente vê que Tiago morre à espada, enquanto Pedro é livre do cárcere milagrosamente. Mesmo que o Pedro tenha sido martirizado anos depois. Mas naquele momento, Deus tinha propósitos, planos diferentes para os irmãos. A mesma igreja que orou pelo Tiago celebrou que ele morreu pela sua fé. É a mesma igreja que orou pelo Pedro e celebrou que ele foi liberto também pela fé. E aqui a gente pode entender uma coisa, que a fé, ela não... Como é que eu vou colocar para os irmãos? Ela não é uma moeda de troca para Deus. O Pedro foi livre porque ele tinha mais fé. Não. O Tiago morreu porque ele tinha menos fé. Não. Nós estamos vivendo essa época agora que as pessoas prometem as coisas em nome de Deus, as coisas não acontecem e aí elas vão dizer que é porque a pessoa não teve fé. Não é nada disso. Eles tinham fé em Cristo e no Cristo ressuscitado. E eles tinham tudo em comum, o Cristo ressuscitado. E tudo que eles tinham era o Cristo ressuscitado. Eles viviam ou morriam pelo Cristo crucificado. A mesma relato de que o Tiago morreu vai mostrar para a gente que o Pedro dormia enquanto esperava a sua morte. Ele já sabia que o amigo tinha sido martirizado. Mas ele estava ali descansado, sabendo que o Senhor tinha e sabia e faria aquilo que ele gostaria de fazer, como ele faria, da forma como ele faria. Quando nós olhamos os Hebreus 11, nós vamos ver que essa dinâmica da fé é exposta. Pela fé, muitos homens fizeram muitas coisas, abriram lugares, abriram mar, mataram, conquistaram, fizeram, dominaram. Mas pela mesma fé eles foram habilitados a serem perseguidos, a serem mortos, a serem cerrados ao meio. Nosso Senhor tem a condução das coisas em suas mãos. Nós precisamos lembrar que nós não podemos esquecer em nenhum instante que o centro de nossa fé está na cruz de Jesus. Não é nada que nós fazemos, não tem a ver com circunstância, não tem a ver com o que nós estamos vivendo. A nossa fé está na cruz, em Jesus que sofreu, não porque lhe faltava fé e nem porque era um pecador, mas exatamente pelo oposto, por causa de quem ele era, ele sofreu. Em meio à perseguição e oposição, a nossa fé cresce. Nós temos acompanhado, eu tenho certeza que você tem acompanhado nos últimos dias algumas notícias. Você tem visto no nosso grupo da igreja, por exemplo, nós estamos convivendo com essa dinâmica. Ao mesmo tempo que nós celebramos a melhora de um irmão, um que foi desentubado, que nós estamos orando, nós nos entristecemos e choramos com a perda de um irmão, com alguém que agora piorou, é porque um tem mais fé que o outro. Não. Nosso Senhor está conduzindo as coisas. O Tiago foi semeado como uma semente de fé. O sangue dos mártires, quando cai no chão, promove algo profundo na expansão do reino de Deus. Eu não sei se você percebeu essa semana, se você viu TV essa semana, mas teve um homem que foi morto pelo Estado Islâmico essa semana, e ele foi morto porque ele estava plantando igreja no norte do Sinai, no Egito. A única igreja naquela região. Esse homem estava plantando. A única igreja cristã nessa região, esse homem estava plantando. Esse homem foi capturado e esse homem foi executado diante das câmeras pela sua fé. Esse é o tipo de homem de que o mundo não era digno dele. É disso que Hebreus está falando. E a igreja é feita desses homens. A igreja é feita de pessoas como eu e você, meus irmãos, que somos anônimos, que só temos uma coisa que nos convida, o Cristo ressuscitado, é viver para Ele. É estar disposto a viver para Ele.
Porque se a gente vive para Ele, por Ele a gente morre. Sabe, eu tenho acompanhado, a gente vê os jornais, a gente vê as coisas, às vezes a gente vê pessoas morrendo por uma moto no semáforo. Mas isso diz alguma coisa, que aquela moto ocupava talvez um espaço maior na vida da pessoa. Que aquele carro que não foi levado, que aquela joia, que aquela bolsa, nós morremos por aquilo que vivemos. Eu e você só morremos por aquilo que vivemos. A minha oração, meu irmão, nessa manhã, é que você reflita em quem Cristo Jesus é. Para que você veja que nós não vamos viver só de expansão. Não vivemos só de momentos felizes, alegres, impressionados com a graça de Deus num crescimento exponencial da igreja. Mas nós vivemos momentos tristes, difíceis, mas impressionados com a graça e a bondade de Deus em meio à perseguição, em meio à luta, dor e ao sofrimento. Que o Senhor encha teu coração de esperança nessa manhã e saiba que os propósitos, os princípios do Senhor, Deus intervém ativamente na história e Deus está conduzindo a história para aquele momento que o Cristo será glorificado em todas as nações. Quando eu vejo um homem como esse que foi martirizado essa semana, eu só posso dizer algo para você, meu irmão. Jesus está vencendo. O sangue desse homem ali no norte do Sinai vai promover uma onda de avivamento, porque é a mensagem viva, aonde o sangue dos apóstolos, aonde o sangue dos mártires caíram, aonde um cristão morre genuinamente pela sua fé, ele traz consigo a presença de Deus para o lugar. Em breve iremos ouvir de outros anônimos poderosos no norte do Egito, que estão entregando a sua vida pela causa do Evangelho. E eu e você, o que temos feito no nosso dia a dia, nós também podemos viver para a glória de Deus, fazendo o que fazemos, aonde estamos. Não é para nos compararmos com ele ou com aquele, mas eu e você somos chamados a viver para a glória de Deus hoje, sermos anônimos poderosos hoje, sermos Barnabé na vida de alguém, sermos Barnabé que vai olhar para Saulos em potencial, sermos a igreja que orava pelo Pedro e que se alegrava, que estava pronto de suportar e de estar com ele. Sermos homens e mulheres anônimos, cheios, pulsando o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a sua graça. Que o Senhor encha o nosso coração e encha a nossa vida. Que a sua graça seja percebida por nós e que a nossa vida não tenha nada mais importante do que ainda amar e servir ao Senhor. Que assim como o Lucas registra que mesmo diante de todo esse quadro de perseguição, a palavra crescia e multiplicava. Que através de nós ela continue crescendo e multiplicando. Nós, esses anônimos poderosos, que queremos viver para a sua glória. Seja no trabalho, seja na escola, seja dentro de casa. Nos dê essa graça, Pai. Em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos às 19h no nosso culto. Que você seja abençoado, tenha uma excelente continuidade de dia e que o Senhor seja glorificado através de você. Grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe.